Oi, gente. Boa tarde. Esperar que, né? Não sei se já tem alguém acompanhando, mas. Oi, boa tarde. Esperar um pouco mais as pessoas entrarem. Estou aguardando aqui, gente, a nossa convidada, né? Só um instante. Como vocês estão? Espero que a gente tenha uma participação bem boa hoje, né? Hoje o tema, né, pandemia da Covid e questões raciais, o que interessa a psicologia, o tema da live de hoje, né? A live terá como convidada a psicóloga Jeane Tavares, CRP 03 2458, doutora em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. A convidada também coordena a página Saúde Mental da População Negra, né, que é uma página super informativa, né? A mediação da live vai ficar por minha conta, né? Me chamo Andreina, CRP 173304, sou professora do Unifacex. A gente solicita que quem tiver perguntas, né, ao longo da live, envie sua pergunta para o Zapsi, né? Esperando mais gente entrar aqui, né? Acho que vai ser super rica essa participação hoje, né? Da professora, né? A página dela tem bastante seguidores, né? Como eu falei, uma página super informativa a respeito das questões raciais, né? E vocês vão entender hoje ao longo da live por que é importante a gente discutir essas questões, né? No contexto da pandemia, por que é importante, né, discutir as questões raciais nesse contexto da pandemia. As perguntas não precisam ser só enviadas para o Zapsi, certo, gente? Podem ser enviadas para cá, para também aqui no próprio Instagram, tá certo? Oi, Rafael. Então, a gente, né, eu já tenho algumas perguntas, na verdade, para fazer, né, à professora. Então, assim, vocês podem enviar as perguntas para cá, né, também. Acho que é importante enfatizar isso que eu tinha esquecido, né? Deixa eu ver aqui se eu perdi, que a professora entrou, tô aqui conferindo quem tá entrando. Oi, gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Então, gente, se essa live vai ficar salva, gente, a gente está salvando, né? Então, gente, hoje, né, o tema é sobre as questões raciais. Eu acho que tem algumas informações importantes, né, para a gente saber, né? Primeiro que a gente já tem dados, né, levantados em muitos, principalmente eu acho que os primeiros dados que saíram foram com relação aos Estados Unidos, mas a gente também tem, né, dados já daqui do Brasil que as vítimas, né, da Covid, elas são em sua maioria negras, né?
Então, é importante que a gente saiba o porquê que isso está acontecendo, né? E quais as repercussões em termos de saúde mental também, né? O que é que, para quem, como é que a população negra, quais são os efeitos, né, disso na população negra no contexto da pandemia, né? Então, a professora hoje, né, a professora Jeana, ela vai falar principalmente dessas coisas. Como eu falei para vocês, né, eu tenho as minhas perguntas, né, para tentar mais, né, orientar, mas eu gostaria que vocês mandassem também, né, o que é que vocês, por exemplo, imaginam que é importante de tratar? Quais são as perguntas que vocês acham em relação, por exemplo, a várias áreas? Será que é importante a gente saber sobre essas questões no contexto escolar, no contexto do atendimento clínico, né? Então, assim, vão fazendo perguntas, né? Para que a gente consiga ir respondendo, tá certo para vocês? Opa, tem uma mosquinha aqui chata, né? A live vai ficar disponível durante 24 horas, tá? Porque a gente, enfim, a gente fica ali nos stories, né? Então, peraí, deixa eu só ver aqui, gente. Deixa eu organizar aqui uma coisa. E aí, gente, perguntas, né? Acho que vou deixar, vou colocar aqui essa pergunta, né? Vou anotar aqui, certo? Além de ficar gravada às 24 horas, né? Aqui depois ela vai para o canal do YouTube, certo? Então, essa informação é importante. Aqui, a professora Jeane está solicitando, né? Entrar. Deixa eu só ver aqui o que foi que aconteceu. Caiu, não. Pronto. Ela tá entrando com o IG da página, tá certo, gente? Então, o IG aí tá participando, saúde mental da população negra, tá? Assim, saúde mental da POP. Oi. Olá, Olá, professora. tudo bem? Então, Pronto. retomando, né? O CRPRN está promovendo mais uma live nessa quarta-feira, dia 6 de maio, né? O tema é pandemia da Covid, questões raciais, o que interessa a psicologia. A live terá como convidada a psicóloga Jeane Tavares, CRP 03-2458, doutora em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia e professora da Universidade Federal do Recôncavo Rural da Bahia, perdão. A Não é convidada rural. também coordena a página da saúde mental da população negra, né? A mediação vai ficar por minha conta, né? Sou Andreina. Meu CRP é 173304, sou professora da Unifacex, né? Como eu disse, estou bem, já tinha relatado isso para a professora, estou bem feliz, né, de estar aqui mediando essa live, né? Eu tenho várias questões, né, já aqui, então. Tomara que eu saiba responder. Ah, não, mas eu tenho certeza que sim, né? Na verdade, eu vou pedir, né, para ser falado de alguns pontos que eu acho que podem ser importantes, né? Além das dúvidas, algumas coisas que, assim, que às vezes quando a gente não pensa as questões raciais, a gente não se dá conta que são importantes, né? Então, assim, seja bem-vinda, professora. Olá. Não, Ai, gente. ó, só um detalhezinho. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, não tem um rural, não. Ah, Tava tá. perto, Então tava certo. tava certo. Ah, tá, porque eu conheço com esse nome. Aí eu fiquei em dúvida. Não, Ah, Recôncavo. Ah, então fui eu que errei. Tava aqui escrito, mas tá bom, então. Não, porque eu sabia que a sigla era essa, inclusive porque tem uma colega, né, que era de lá. Não sei nem uhum. se ela tá ainda, a Monique. Eu não, acho que você conhece ela, Monique Sim, Brito. conheço Pronto. E aí muito. eu sabia que a sigla era essa, mas aí eu fiquei com receio, né? Fui ler aqui do jeito que tava, porque vai que eu tava enganada, né?
Então, Não, tá tudo professora, certo. eu acho que já surgiu uma pergunta aqui, né, que daqui a pouco eu repasso, né, mas eu queria, na verdade, Eu estou acompanhando que aqui e estou acompanhando no computador, por isso que vocês tá vão me ver certo, eu olhando um também estou na pouquinho para o mesma, lado. também estou na mesma, também estou na mesma. Eu acho, né, que a primeira, assim, eu acho que o próprio nome, né, o Sim, tema dessa live, né, o que interessa a psicologia, na verdade eu acho que seria importante, né, falar de algumas questões até mais iniciais do que a pandemia, sim, né? sim. Sim. Falar por que que é importante a gente considerar as questões raciais na psicologia. Né? Eu sei que isso é Sim. uma história Sim. super longa, né, que teria que, né, ter muito mais tempo do que isso, mas talvez essa introdução, né, ela seja importante para a gente entender o porquê que isso está afetando também na pandemia, né? Então, eu acho talvez Sim. importante que seja primeiro conversar sobre isso para depois a gente entrar na parte mais específica. E você está certíssima, é exatamente isso, né? A pandemia, ela está servindo para exacerbar questões, colocar no foco questões que já estão no nosso cotidiano, né? Então, quando agora a gente que é da população negra e também a população indígena está em risco extremo, porque nós somos a população que é vulnerabilizada historicamente, né? Então, nós estamos colhendo hoje no Brasil repercussões da nossa formação enquanto sociedade, né? Então, um vírus, e aí eu estou me remetendo à epidemiologia, né? Eu sou da área de saúde coletiva, saúde pública. Então, um vírus, ele é um vírus, mas a distribuição dele e a forma de enfrentamento das suas repercussões são dadas pela sociedade, são sociais, são questões sociais que são criadas, né? Então, isso vai dizer quem vai adoecer mais, quais são os grupos que vão adoecer mais, quais são os grupos que vão ter mais ou menos acesso aos recursos para evitar o agravamento desse adoecimento, vai dizer quais são os grupos que vão morrer sem assistência e aqueles que vão ter acesso à assistência. Então, às vezes, lá na página, eu brinco que aparecem as pessoas desavisadas, né, para dizer assim, mas nós somos todos iguais e o vírus não escolhe cor e raça. O vírus não, mas a sociedade é que determina, e a gente chama de determinantes sociais de saúde, quem vai ser mais ou menos afetado por uma série de questões, inclusive as questões de saúde. Aí a gente volta um pouquinho. Eu queria voltar para o próprio título da live, que eu acho que ele é bem, bem instigante, né? Se a gente for pensar direitinho, a gente precisa considerar o seguinte: o que é nas relações raciais que não interessaria a psicologia, né? Assim, como um psicólogo pode não se interessar, ou não conhecer, ou não discutir, ou não abordar isso em qualquer contexto de trabalho que ele tiver, né? Porque as relações raciais, elas determinam, na verdade, elas estruturam a forma como a sociedade se organiza, como eu já disse, e nessa estruturação da sociedade, ela vai estruturar as nossas subjetividades. Então, pessoas brancas, pessoas negras, indígenas, pensam, se comportam de maneiras completamente diferentes nas mesmas situações. Ainda que nós estejamos na mesma classe social, a forma como os eventos nos atingem são completamente diferentes, né? Então, eu já começo indicando o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, né? Que é uma leitura básica para você entender sobre como o racismo ele organiza a forma como nós pensamos, né? Embora não seja um livro de psicologia, mas ele vai trazer questões importantes para a gente. E aí, se a gente pega a noção de interseccionalidade, não é apenas raça,
mas gênero também nos organiza. Então, se você é um psicólogo e você está atendendo um homem branco, é completamente diferente de você atender um homem negro, um homem indígena. É totalmente diferente de você atender uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mulher branca, porque nós estamos em localizações sociais. A gente aprende o que a gente é, a gente aprende o que o futuro pode nos oferecer a partir desses marcadores. Então, e todos os nossos sintomas são mediados pela forma como nós nos inserimos socialmente. Então, um psicólogo que desconsidera gênero, raça, classe, orientação sexual, identidade de gênero, ele é um psicólogo mal formado ou ruim mesmo. Assim, não indico. Psicólogo clínico que não conhece psicologia social, ele tende a colocar no indivíduo não apenas a responsabilidade, né, digamos assim, como a origem de todos os seus males. Então, ele vai ver esse indivíduo no vácuo. Então, ele não é um bom profissional de psicologia. Da mesma forma que um assistente social, que existem assistentes sociais que individualizam, por incrível que pareça, né? Colocam no indivíduo único e exclusivamente todas as questões relacionadas aos seus problemas. Se ela faz isso, ela não é uma boa assistente social. Um pedagogo que desconsidera o processo de ensino-aprendizagem enquanto parte da sociedade em que nós vivemos também não é um bom pedagogo. Então, assim, todas as vezes que a gente faz essa cisão entre como a sociedade se organiza, a nossa subjetividade, o nosso comportamento, as nossas emoções, as nossas crenças, a gente está apenas reproduzindo coisas que a gente ouviu falar e leu, e pode ter uma atuação extremamente heterogênea, pode trazer muito mais prejuízo às pessoas do que se elas não estivessem sendo atendidas por nós. Então, lá na página, é muito comum, olha, vou dizer para vocês, é muito comum que psicólogos entrem e, a despeito de todos os dados de morbimortalidade que dizem que a população negra, a maior parte, os homens negros são quase a totalidade das pessoas assassinadas por armas de fogo. Tá? Um jovem negro, ele tem, salvo engano, mais de 60% de risco de cometer suicídio. O jovem negro em relação a um jovem branco na mesma faixa etária. As mulheres negras são as que mais são assassinadas por feminicídio. São as que mais morrem por causa materno-infantil. São as que mais morrem no SUS. Nós somos a população que tem o maior número de pessoas com tuberculose. Nós somos a população que tem o maior número de casos de hipertensão arterial sistêmica. Nós somos a população que tem o maior número de pessoas diabéticas. Nós somos a população que tem o maior número de diagnóstico de psicose. Nós somos a população que historicamente é encarcerada no Brasil, mesmo nos estados onde a maioria é de brancos. A população negra é a grande maioria das pessoas encarceradas. É a maioria das pessoas em situação de rua, né? Pessoas sem possibilidade de proteção de suas casas, né? Nós somos a população que tem, na psicologia, que tem servido historicamente a psicologia como a população que é atendida nos cursos de formação, porque a população mais pobre, a população que mora na periferia, é a que mais usa os recursos gratuitos das universidades. E nós não temos produção de estudos, por exemplo, dentro da psicologia, que considerem isso. Então, as pesquisas em psicologia, e aí eu sempre lembro das pesquisas em desenvolvimento, por exemplo, né? Que são pesquisas numerosas pesquisas de desenvolvimento que desconsideram que a infância de uma criança negra é mediada pelo assassinato, negra, pobre, periférica, pelo assassinato de vários colegas, amigos, primos, irmãos, pelo desaparecimento, pelo encarceramento do seu pai, de sua mãe, né?
Então, a gente precisa, na psicologia, parar de repetir que somos todos iguais, porque não somos. A sociedade não permite que nós sejamos todos iguais, né? Então, uma outra questão, para quem ainda tem dúvidas em relação a isso, as repercussões do racismo estrutural, que foi o primeiro ponto que eu trouxe para vocês, é estudada fora do Brasil desde a década de 1940. A gente vai ter a Virginia Bicudo aqui, também na década de 1940, como uma pioneira da psicanálise na América Latina. Ela vai ser a primeira não médica a exercer a psicanálise. Ela faz a primeira, o que a gente tem conhecimento, né? O primeiro estudo considerando aspectos psicológicos e a subjetividade da população negra na década de 1940, e a gente não fala sobre isso na nossa formação, pelo menos, assim, todo amor ao FRB, né? Todo amor aos colegas do curso de psicologia, a UFRB é o curso que eu conheço que mais se toca nessas questões, porque a universidade tem uma missão institucional que fala sobre a população negra, que fala sobre a população indígena, que fala sobre o acesso das pessoas pobres, historicamente retiradas da possibilidade de frequentar a universidade, estarem lá conosco, né? Então, a gente tem a grande maioria dos nossos estudantes autodeclarados negros. A gente ainda tem muito que melhorar, mas é o curso que eu conheço, que isso que eu estou falando para vocês, os nossos estudantes, eles escutam no primeiro semestre. Então, quantos cursos de graduação a gente conhece que fazem isso? Né? Com psicólogos. E aí, citando a Lia Weiner, né? Eu sempre cito a Lia, quando eu cito a Lia, algum parecerista sempre me barra nos artigos, né? Mas ela fala uma coisa muito, muito interessante no artigo dela de 2014, é assim, sim, somos todos racistas, né? Ela fala o seguinte: os psicólogos são, em sua maioria, brancos, socializados entre pessoas brancas, e o contato que os psicólogos têm enquanto sujeitos no seu cotidiano, com pessoas negras, é com o porteiro do prédio, é com a babá, é com a cozinheira, é com a faxineira, é com o pessoal da higienização. Então, são sempre lugares colocados hierarquicamente em subalternidade em relação a essa pessoa que é, por acaso, um psicólogo. Tá? Então, a tendência é que os psicólogos reproduzam o racismo estrutural porque fazem parte da branquitude. A gente só começa a ter essa discussão assim, efetiva, e aí o Conselho tem um dos melhores documentos que eu já li escritos na língua no Brasil, que são as orientações, né, em relação às relações raciais, que é um documento de 2017, e o Conselho tem a resolução 18 de 2002, que todo psicólogo deveria conhecer. Então, inclusive nesse documento mostra que, graças a Cida Bento, com um clássico que é o Psicologia Social do Racismo, graças a Lúcia Silva, que é do Ama Psique, vai se começar na psicologia o estudo mais técnico, né? A proposta, um convite a que os psicólogos se debrucem de forma mais sistemática sobre isso, e isso é final da década de 1990, início dos anos 2000, que coincide com a entrada dos estudantes, e aí a gente vai ter as políticas de redistribuição de renda, a gente vai ter as cotas, né, que estão lá na Constituição, desde 88, e só nos anos 2000 que os nossos estudantes negros começam a entrar na universidade e começam a fazer esse enfrentamento. Então, e a população também. Então, o que a gente sente quando discute relações raciais dentro da psicologia
é que a psicologia só está começando a pensar em relações raciais de uma forma efetiva e sistemática por uma pressão dos estudantes que estão chegando nos cursos, participando de coletivos e colocando os professores na parede, tem que colocar mesmo, né? Tem que ainda estão passando perrengue porque os professores não querem orientar trabalhos sobre relações raciais com a justificativa, com a desculpa de que raça é uma... Como é que fala? Eu esqueci o nome. Meu Deus. Tem um nome que os professores normalmente usam. Colegas. Não sei. Peraí. Que é um recorte. Pronto. Sim, é como se raça fosse um recorte, aí o professor psicólogo diz assim, mas eu não trabalho com isso, eu não posso te orientar. Né? Não pensando esse professor que não quer orientar, que quando você não fala sobre isso é que você está recortando o ser humano. Não falar sobre raça é que é fazer um recorte no ser humano. Quando você atribui, que você analisa a questão racial, você, na verdade, está considerando cada vez mais esse indivíduo no seu lugar de complexidade, na sua subjetividade. Né? Então, a gente vem observando nos últimos anos um crescendo, né? Dos psicólogos começando a pensar sobre isso, né? Mas nós ainda temos muito o que caminhar. Né? Tem um artigo da Zanello. Eu estou tentando lembrar o primeiro nome dela. Me perdoe, colega. Zanello, eu me lembro que é Zanello, em que ela, e tem uma outra autora, eu vou me lembrar o nome, elas fazem uma revisão de literatura de 15 anos da produção de psicologia sobre relações raciais. Está aí no Cielo para quem quiser ler. E é interessantíssimo, porque são pouquíssimos os trabalhos publicados sobre relações raciais. Né? Pensando racismo, consertando aqui, pensando racismo contra negros. Tá? Então, a gente tem uma produção ainda sobre relações raciais, mas pensando as repercussões do racismo contra negros. A gente ainda tem pouquíssimos trabalhos. Sobre saúde da população negra. E aí, pensando na saúde coletiva, saúde pública, são pouquíssimos os trabalhos que são publicados. Né? Que a gente tem a dificuldade de fazer a pesquisa, de conseguir quem oriente, e depois tem um trabalho hercúleo de publicação dessas pesquisas. Então, elas não chegam ao público geral. Então, tem todas essas questões que interferem no trabalho do psicólogo, em organizacional, em escolar, na clínica, em psicologia social, na neuro, gente. Né? Tem profissionais de neuropsicologia que reduzem, né, toda a vida do indivíduo a neurônios e cérebro, hormônio, desconsiderando completamente o contexto em que nós vivemos. Então, isso é grave. E não é à toa que a população negra, cada vez mais, tem optado por ser atendida por psicólogos negros. Tá? Então, já recebi lá na página colegas dizendo: isso é bobagem, vocês estão criando demanda, vocês querem mercado para vocês. Uma população que nunca foi atendida sistematicamente pela psicologia nos consultórios, porque não tem acesso. E quando tem acesso, se sente humilhada quando vai falar sobre as suas questões raciais, sobre, por exemplo, ser uma mulher negra, e essa psicóloga branca diz o seguinte: eu acho que você está projetando sobre as pessoas questões que são suas. Quando a psicóloga faz isso, você já rompeu o vínculo de confiança, né? Você está reproduzindo violência racial dentro da clínica. Você não tem capacidade de escuta dessa população. Então, é algo que é grave, que precisa ser pensado e repensado pela psicologia. Né? Eu escrevi um artigo junto com uma colega minha da UFRB, que é a Sayuri, que é um artigo sobre manejo das repercussões do racismo na clínica. E quando eu pensei esse artigo, eu disse: gente, nós não temos relato de experiência
de atendimento a pessoas negras em clínica. Olha que coisa interessante. Olha que coisa. Não, vocês não acham? Não sei, né? Parou de subir aqui, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas olha que interessante, né? E aí alguns psicanalistas vão dizer, mas o inconsciente não tem cor, né? Enquanto o Freud trata sobre repercussões do racismo, né? Pensando aí a população dos judeus, pensando no nazifascismo. A psicanálise tem contribuído muito na questão da discussão sobre racismo no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil você vai ter psicanalistas, eu nem vou falar de terapeutas cognitivo comportamentais, que é minha área, porque chega a ser vergonhoso, porque não discute classe, não discute gênero, não discute raça, não dizer, assim, é só padrão de comportamento, padrão de crença, como se isso surgisse do nada e repetição de técnica. Obviamente, aqui eu estou generalizando, tá, gente? Não são todos os que fazem isso, mas se você analisa a literatura, quando você pega um texto de psicologia, uma vez que você se racializa enquanto profissional, você não consegue mais ler esses textos da mesma forma. Você passa a dizer assim, tá, mas está falando de quê? Esse indivíduo é um homem ou uma mulher? Ele é pobre, ele tem dinheiro, é classe média, é estadunidense, é europeu, é africano, é asiático, né? Quando você faz essa ruptura, e aí é importante que o psicólogo conheça o conceito de branquitude, que branquitude não é cor de pele, é uma categoria sociológica, né? E a gente tem uma produção muito interessante sobre branquitude na psicologia, né? Quando esse psicólogo ele rompe com a branquitude, ele rompe com o senso comum da branquitude, ele não consegue mais estudar os textos da mesma forma. Ele não consegue mais ter uma escuta pseudo-neutra, né? A gente teve um grande conflito na última eleição no Conselho Federal, que respingou lá na parte que a gente tinha um grupo de psicólogos defendendo neutralidade em pleno século XXI. Né? É o que há de mais positivista e mais retrógrado e que mais faz parte da ciência do século XIX, é você reivindicar a neutralidade num atendimento na clínica e na produção de qualquer coisa em psicologia. Né? Mas nós ainda temos, olha só, um número importante de psicólogos, senão nós não teríamos tantos defendendo isso. Né? Então, é para a gente tentar ver como é que a gente está formando e como é que a gente está trabalhando. Então, assim, falei um monte, vou parar de falar, senão não faço palavra para você. Não, pode falar. Pode me interromper também. Não, mas é porque é difícil, acho que isso é um encadeamento, né? Às vezes de pensamento que se a gente corta, fica difícil retomar, né? As perguntas, né, que foram chegando aqui. A primeira é do Rafael Gonçalves e ele pede, né, para falar um pouquinho sobre racismo estrutural. Eu estou tentando fazer uma ordem, né, de perguntas que a gente vai partindo da parte mais ampla para mais específica, certo? Então, assim, não está na ordem que foi aparecendo, porque senão vai ter alguns temas que vão acabar, que são mais básicos, né, de serem entendidos e que aí acaba que vai ficar repetitivo, cortado. Então, estou tentando fazer essa ordem, certo? Tá bom. Tá. Então, é o que é racismo estrutural. Isso. Eu vou falar rapidamente, mas quem cunhou o conceito e quem tem a grande, assim, meu muso, ele não sabe, mas ele é meu muso, né? Nessa discussão é o Silvio Almeida, professor Silvio Almeida, já tive a felicidade de fazer um curso com ele, né? Que escreveu esse livro, que é Racismo Estrutural, que agora está na Poli, mas já teve uma edição anterior, e a síntese é que toda manifestação de racismo é uma derivação do racismo estrutural, certo? Então, o que ele chama de racismo estrutural? Ele diz o seguinte: na nossa sociedade,
a partir do nosso passado colonial, a partir da forma como nós nos organizamos enquanto colônia, a nossa sociedade, a forma como nós pensamos, os lugares que nós devemos ocupar, todo o capitalismo como ele está organizado, ele é baseado no racismo, ou seja, na crença de que existem pessoas, grupos, que a partir de determinadas características, elas podem ocupar determinados espaços e outras não. Elas são, de alguma forma, superiores a outras. Então, para essas pessoas, é considerado legal, justo, esperado que elas ocupem determinadas posições na sociedade e que ela tenha acesso a determinados direitos de cidadania. Estou falando agora na contemporaneidade, tá? Quando a gente fala direitos humanos, etc., porque elas são reconhecidas como humanas, como pessoas de direito, tá? Então, quando a gente pensa, né, as orientações em relação à Covid, e essas orientações falam apenas do home office, falam apenas das crianças que estão em casa tendo escola remota. Quando todas as orientações dizem respeito a ter acesso à água limpa, encanada, diária, ter acesso a álcool gel, ter acesso a máscara cirúrgica, né? Quando todas as orientações são direcionadas para isso e nada mais é pensado diferente disso, o que essas orientações estão dizendo isso é o ser humano, né? E só existem essas pessoas, né? Então, eu vi uma psicóloga ontem falando sobre ansiedade em crianças que estão no isolamento social, e ela falando assim, você pega o tablet da criança e mostra para ela isso, isso e isso, põe no aplicativo tal, e eu pensando assim, de que criança ela está falando? Aí essa mesma psicóloga diz assim, as crianças estão ansiosas porque elas tinham uma agenda cheia e não tem mais. Aí a gente que é preto, preta, começa a pensar assim, gente, de que criança ela está falando? O racismo estrutural é essa consideração que nos organiza de que todas as nossas ações devem ser voltadas para um grupo. Tudo que não está nesse grupo se vire. Pode acontecer qualquer coisa. E aí a gente entra também no conceito de necropolítica, né? Quando uma pessoa diz assim, olha, mas vão morrer de qualquer forma, né? Essas pessoas que vão morrer de qualquer forma não são pessoas brancas de classe média, embora pessoas brancas de classe média também estejam morrendo. A grande massa das pessoas que estão nos serviços essenciais são pessoas negras e pobres. Então, é quem continua durante a pandemia limpando as ruas, limpando as unidades de saúde, entregando aquilo que você precisa em casa, trabalhando na construção civil, tendo que se expor, que não tem acesso à água, que não tem... Todas essas pessoas que não são incluídas nessa orientação, e aqui eu estou dando só um exemplo, são os não brancos. Porque o que a gente precisa entender é que ser branco e ser negro não é apenas sobre fenótipo. É sobre ser um tipo de gente. E quem diz o tipo de gente que nós somos é o racismo estrutural. O que diz quem deve morar em periferia, o que diz quem deve ir para manicômio, quem diz quem deve ir para o encarceramento, quem diz o que é o racismo estrutural.
eu escrevi um texto, para vocês terem uma ideia de como nós vivemos em mundos completamente diferentes e que fala de necropolítica e de racismo estrutural. Eu escrevi um texto que saiu no Justificando, acho que tem 2 dias, sobre o uso de máscaras por homens negros, como o racismo afeta os homens negros. E a grande maioria das pessoas brancas entrou em contato comigo para dizer assim, GG, eu nunca isso tinha me passado pela cabeça. E eu digo a vocês, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça quando começaram as orientações para o uso de máscaras. Eu disse, os homens negros vão ser atacados por estarem mascarados numa situação de crise, né? Porque homens negros, por exemplo, têm... eu não sei se vocês percebem que muitos homens negros não usam guarda-chuva. Ou eles tomam chuva ou eles usam sombrinhas bem coloridas. Porque um guarda-chuva pode ser confundido, e aqui aspas grandes, com uma arma e ele pode ser assassinado do nada. Quantos casos de famílias brancas vocês já viram que levou 80 tiros no carro? Quantos carros cheios de jovens brancos foi alvejado com 110 tiros? Né? Então, isso é racismo estrutural. Eu estou dando exemplos para que vocês entendam que o racismo estrutural... e aí a gente vai ter outras manifestações. A gente tem o racismo interpessoal. Lembrei de um outro caso. Não sei se vocês viram que um homem branco, empresário, ele entrou em luta corporal com segurança de uma loja e acabou atirando numa fiscal da loja, numa trabalhadora da loja. Vocês lembram? Volte aí. Vocês lembram que um jovem negro foi assassinado com um mata-leão dentro do Extra por um segurança, porque o segurança alegou que ele ia pegar a arma? Vocês se lembram disso? Ele foi assassinado na frente da mãe, com testemunha sendo filmado. Certo? O que define que esse homem branco empresário não vai ser morto com um mata-leão? E um jovem negro, ele pode ser assassinado em qualquer situação, sendo filmado na frente da mãe, é o racismo estrutural. É porque a sociedade se organiza de tal maneira para eleger aqueles que devem estar nos serviços de menor remuneração e menor reconhecimento, tá? Aqueles que podem ser estigmatizados, aqueles, gente, colegas, que podem receber determinados diagnósticos. Quando eu estou discutindo sobre isso, eu sempre pergunto, o seu diagnóstico de transtorno narcisista é transtorno narcisista? Ou é essa pessoa uma pessoa branca que acredita que pode agir de determinada forma? Vocês estão entendendo? O transtorno de oposição é um transtorno de oposição. Não estou dizendo que não exista, certo? Não estou negando, mas você precisa pensar sobre isso como psicólogo. Esse jovem negro que se opõe à forma como essa escola racista e que ele se sente humilhado todo dia e ele não obedece essas regras, ele tem um transtorno? Ele está se opondo por um transtorno ou ele reconhece que ele está sendo humilhado racialmente todo dia, que essas regras são injustas e que ele precisa se opor àquilo ali, só que ele ainda não desenvolveu uma forma de fazer esse enfrentamento de uma maneira em que ele esteja protegido, né? Porque a gente vai desenvolvendo formas cada vez mais sofisticadas de se proteger quando a gente entra em enfrentamento. Alguns jovens negros, eles ainda vão no impulso, eles ainda se colocam em risco nesse enfrentamento. Então, a gente, como psicólogo, precisa pensar sobre isso, né? Aí, vamos lá. Na época em que essa pessoa... Isso tudo para falar de transtorno de racismo estrutural. Na época em que esse jovem foi assassinado dentro do Extra, muitas pessoas entraram em contato comigo completamente
ansiosas e com muito medo de sair de casa e entrar no mercado, de entrar em banco. Toda pessoa negra, assim, que é consciente do racismo estrutural, ela evita ir para banco, porque mesmo que ela não tenha nada, ela pode. Eu estou falando pode no sentido bem, assim, diminuindo bastante, né? Usando o eufemismo. Ser barrado na porta de vidro é o mais comum, né? A gente, às vezes, desenvolve o comportamento de evitação de ir em shopping, porque sabe que a forma como vai ser atendido, se você não tiver determinados sinais, né? E esses sinais também não garantem que você vai ser atendido, mas você precisa estar com uma boa bolsa, um bom sapato, uma roupa, determinada roupa, para aumentar a possibilidade de você ser atendido. Então, assim, isso ansiedade social ou é uma repercussão do racismo? Não querer ir para shopping, não querer entrar em supermercado, se sentir ameaçado o tempo todo, né? Isso é um comportamento fóbico ou isso é racismo? É o racismo, a violência que a gente sofre todos os dias. Então, o racismo estrutural fala dessa organização da sociedade que permite que pessoas passem por determinadas experiências e que outras nunca vão passar na vida, né? E que nos organiza, que organiza a nossa subjetividade também. Tá? Enorme a resposta. Vou tentar responder mais. Não, mas é porque é complexo, né? Não é um conceito que a gente está habituado, né? A conversar sobre ele. Então a resposta vai demandar mais tempo mesmo, né? Porque quando a gente fala de racismo, as pessoas entendem que é a injúria, né? Que é chamar, né, de macaco, né? E a gente fica muito resumido a essa ideia como se na verdade isso não fosse estruturante de todas as relações, né? Que nós construímos em sociedades que foram colonizadas, enfim, né, principalmente. Então, assim, a gente realmente não tem como ser resumido para explicar isso, né? Tem um livro, né, e muitas outras pessoas falando sobre isso, então, de fato, é difícil mesmo. Eu acho que você já respondeu, Jeane, isso de uma maneira mais indireta, né, quando você foi falando sobre o próprio racismo estrutural, mas você falou, alguém perguntou aqui, né, deixa eu olhar aqui, como é o nome da pessoa, perdão, é porque está chegando muita coisa aqui, e às vezes, gente, minha primeira vez, tá? Mediando uma live. Então, por Tá favor, ótimo. tenha um pouco de paciência comigo, né? Mas assim, deixa eu ver aqui como foi o nome da pessoa, mas ela perguntou, né? Acho que foi a Verônica. Será que a população negra está mais afetada? Tem a ver com a questão social, né? Que eu acredito que é de Sim, classe, né? Mas eu acho que você sim, meio que já foi dito, mas talvez sim. seja importante Sim. Ó, uma coisa, amarrar, né? deixa eu falar para vocês. Negros e brancos pobres, eles não têm o mesmo acesso às coisas, tá? Existe algo que aí talvez vocês não conheçam, chamado colorismo, que faz com que, inclusive entre os negros pretos, ou seja, pessoas negras de pele escura, eles tenham ainda menor acesso ao sistema de saúde do que pessoas negras de pele clara, os chamados pardos. Então, uma pessoa, o livro da Lia, entre o encardido branco e o branquíssimo, fala exatamente sobre isso. Que existe uma hierarquia entre os brancos também, né? Aquele que é branquíssimo, aquele que é o branco e aquele que é o encardido. Então, esse branco dito encardido, por ser esse branco pobre, né? Ou esse branco que é um resultado do clareamento da população brasileira também, ele tem um menor acesso a direitos e bens de consumo do que esse branquíssimo, mas ele tem mais acesso do que a pessoa negra, tá? Pobre. Então, é uma falácia você tentar equilibrar brancos pobres e negros pobres como se classe nos unificassem. Não unifica, tá? Então, uma mulher branca, ela consegue ser, por exemplo, atendente em loja, ela consegue ser secretária, ela consegue ser do administrativo de uma empresa. Secretária, eu estou aqui, não estou falando secretária executiva a nível superior, não é sobre isso, estou falando das pessoas pobres, tá? Então, ela consegue
passar nas entrevistas de emprego. Nesse próprio livro da Lia, que eu citei sobre branquitude, ela traz um exemplo sobre pessoas em situação de rua, que são duas pessoas pobres, extremamente pobres, e na sua pobreza, na sua miséria, essa pessoa pobre, branca, consegue entrar no shopping para usar o banheiro, certo? Para lavar o rosto, para usar o vaso sanitário. Esse caminho, ele diz assim, eu sei que eu sou branco, eu me identifico como branco quando eu consigo entrar no shopping e o meu colega, que é preto, ele não consegue entrar. Então, eu consigo usar o banheiro todo dia e esse meu colega não. Então, na máxima miséria, a gente vai ver a raça fazendo a divisão. Outro exemplo, na Cracolândia, quando se encontra uma pessoa branca, ela vira o quê? O gato, o mendigo gato, né? E aí você tem uma mobilização social para ajudar essa pessoa. Existem experimentos de crianças brancas simulando que estão perdidas na rua e elas demoram menos de 1 minuto ou 2 minutos para serem abordadas, porque é um incômodo social de ver essa criança branca e pobre perdida na rua. Enquanto que a criança negra leva, acho que mais de 1 hora para que alguém aborde ela e pergunte se ela está bem, cadê os pais, o que ela está fazendo. E as duas com a mesma roupa, simulando da mesma forma que estão perdidas. Então, o racismo estrutural fala disso, da gente naturalizar o lugar do negro na sociedade e naturalizar o lugar do branco na sociedade. Outra coisa que eu não falei, aproveitando que eu falei sobre isso, me lembrei. Você racializa, você colega psicólogo, você racializa as pessoas brancas durante o atendimento, né? Porque a gente costuma racializar indígenas e negros, né? E isso é a marca da branquitude, não precisar ser uma raça, ser só humano, né? Então, assim, é necessário que a gente pense, você que é um psicólogo branco, é necessário que você reflita sobre isso. O que há no comportamento, o que há nos sintomas, o que há nas experiências vividas pelos seus clientes, usuários do sistema que você atende que são brancos, que tem relação direta com ele ser branco, com ela ser branca, né? Então, isso tudo é importante para a gente, né? E pronto, acabou. Não, mas eu acho que essa é né, outro ponto, né? Bem importante, principalmente considerando que, novamente, a gente não discute muito essas coisas. Jeane, a gente vai ter daqui a pouco, né, uma interrupção, porque a live só suporta 1 hora, e a gente Sim, entra novamente, tá certo? Para sim, discutir outras questões, né? sim. E sobre, enfim, para a gente, né, enfim, ver com que continuidade a gente dá, tá? Então, assim, eu só estou avisando porque como a gente, né, entrou, era 4, eu acho que eu entrei aqui, era 4:07, né? Então, daqui a pouco vai dar essa interrupção, né? Para que você possa voltar depois, porque é o tempo que o Instagram permite, né? Certo. Eu acho que tem várias considerações aqui, mais do que perguntas, né? Eu Agora, estou vendo né? aqui, e quando a psicóloga fala que você está fazendo racismo reverso, mude de psicóloga. É Eu o acho único que não tem livro, muito o que fazer, não né? tem muito a Porque fazer. não é você que vai convencê-la, né? Nesse Então, você vai processo. entrar. Então, Olha que terapia perdida na vida. Você vai entrar em argumentação para convencer o seu terapeuta de algo que muda, gente. Tem muita gente boa na psicologia, viu? Tem muita e, gente boa na psicologia. e aí, talvez no próximo bloco, né? A gente, acho que algumas questões mais gerais já foram ditas, né? Acho que tem uma outra questão que precisa necessariamente ser abordada, algumas coisas que você já foi respondendo. E aí talvez falar sobre essas questões mais específicas, você já citou algumas, né, da própria pandemia, né? Eu acho que essa parte da máscara dos homens negros, né, do seu artigo que eu li, inclusive, né, li o Ai, que post, li bom, o obrigada. artigo, né, li o post, li o artigo, né, e eu acho que essas especificidades mesmo, né, de quando a gente está lidando com a população masculina, né,
sim. Como é que a gente, porque lá você coloca, né, uma série de sugestões, né, de que a pessoa, do que é que o homem negro pode fazer, né, de que tipo de máscara usar, né, então acho que isso pode ser importante também, né, eu acho que uma das coisas mais interessantes da página, né, lá da sua página no Instagram, que inclusive você está entrando por ela, é que Uhum. você dá sugestões, né, de como é que a gente pode, Isso, né, isso. abordar esses temas, né, e é importante a gente ter esse tipo de informação, né, sendo psicólogos, né, é importante talvez a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei como é que é esse dado aqui no Brasil, né, também outra coisa que eu queria que você comentasse, mas eu Hum, vi que nos Estados Unidos a maior parte dos profissionais de saúde que estão falecendo também são negros e latinos, né? Isso, E que eu isso. imagino que aqui também isso deve estar se repetindo. Eu Também. só não tenho dado real, assim, por isso que eu estou Porque dizendo, eu nós não vou não falar temos uma coisa dados que no eu não, Brasil. né? Mas É, assim, eu acho que isso é super importante, né, de ser falado também de quem está na linha de frente, né? De quem está sim, lá sendo enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, né? Que tem uma questão também, né? Que a gente pode não ter o levantamento, mas que eu imagino que deve se repetir, né, para o nosso sim, contexto também, né? Então, sim. talvez essas coisas sejam importantes, né, da gente falar depois, né? Fora as outras perguntas que a gente tem. Assunto tem para umas 1000 lives, né, na Ah, verdade. essa página, ela foi resultado do meu pós-doutorado, né? Então, ela Uhum, é feita exatamente para disseminar a informação, para que, assim, eu uhum, vou lendo as coisas e tudo que eu leio, eu boto uma página uhum, para todo mundo ter acesso, né? uhum, E é muito complicado nessa questão dos homens negros. Foi um uhum, texto que eu escrevi chorando muito. Você vê, uhum. desde o início de março, que eu durmo e acordo pensando sobre esse, mesmo fazendo materiais, mesmo escrevendo outros artigos, era algo que estava me incomodando muito, né? Uhum, Muito, 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 porque a gente que já discute a questão racial, a gente sabe que existe a falácia da democracia racial, né? Então, mesmo algumas pessoas negras, uma parte da... Gente, quem não está inteirado nessa discussão, tem uma parte da população negra que acredita ainda que somos todos iguais e que existe democracia racial. A gente chama de alienado. Eu estou alienada racialmente. E aí tem uma autora que é fundamental para psicólogas e psicólogos, que é a Neuza Santos Souza. E o livro Tornar-se nasce Negro. Você negro. precisa acabar essa live, baixar o Uhum, PDF e ler esse livro para você nunca mais dizer que somos todos iguais, né? E que a psicologia não tem nada com isso, né? Ela foi uma psiquiatra negra, baiana, importantíssima, referência para muitos trabalhos, para muitos textos. Ela teve uma produção muito grande, infelizmente ela não está mais conosco, mas a obra dela ficou. E quando você lê esse livro, você entende, tornar-se negro é um processo uhum, psicológico, né? A gente não nasce negro porque a cor da pele é escura. Negro é uma categoria sociológica, né? Você ser uhum, negro é algo que você aprende a ser. E quando você entende isso, o encaminhamento da clínica, da terapia é completamente diferente. Então, quando você estiver trabalhando com uma pessoa negra, você precisa saber essa pessoa negra é alienada racialmente ou ela já se tornou negra. Por que eu estou falando isso? Porque você pode encontrar, inclusive, pessoas negras alienadas racialmente que entendem que essa discussão ela não existe. Mas por que vocês estão discutindo isso? Nós somos todos iguais. Uma vez eu estava conversando com uma jovem negra, ela foi criada no interior de um estado do sul do país. Ela é uma mulher negra retinta. E ela me disse assim, mas eu nunca sofri racismo. Aí você fala assim, oi? O que está acontecendo aqui? Né? Esse é um indicativo que é uma pessoa que tem tanta dificuldade de lidar com a sua identidade racial que está completamente blindada para pensar toda a violência que a cerca. Então, quando eu falo da máscara,
para homens negros, vocês vão encontrar homens negros que vão dizer assim: ah, mas eu não vejo nada demais, não, eu não uso porque eu não gosto. E ele não vai saber lhe dizer exatamente por que ele não gosta. Né? Então, é importante que a gente... Oi, gente, estamos de volta aqui. Foi acender a luz, estava ficando bem impraticável aqui. A gente conseguir, né, enxergar, né? Acho que a estava falando sobre, ela está entrando aí, tá? Ela está vendo a questão, estava falando sobre a questão das máscaras, né? E a gente precisa fazer essa leitura, né? Muitas vezes sobre realmente essas pessoas que ainda não, né, se veem, né, se enxergam como pessoas negras. Ela estava só para a gente dar né, uma retomada no assunto que estava antes, né? Acho que a gente está recebendo aqui muitos elogios, né? Obrigada. Das pessoas aqui, né? Que as pessoas falando muito bem da sua página, Genair, né? Falou aqui da sua página muito bem. As pessoas pedindo para você vir para o Rio Grande do Norte, Ah, né? vou sim, Mas deixa pelo que acabar eu a sei, pandemia. Deixa acabar a eu pandemia sei que eu vou. né? Muita gente pedindo para você vir aqui, né? Acho que muita gente que já está participando, né? Já também já conhece o teu trabalho, né? Sobre lá na página, né? Essa divulgação que você faz, eu não, quase que diariamente, né, Jane? Assim, tipo, quase Isso, eu isso. entro lá e sempre tem alguma coisa nova, né? Pra gente ver. Gente, vocês me perdoem, na minha casa tem cachorro, então de vez em quando vai ter uns latidinhos, tá? Aqui, Aqui não aqui tem, na também. verdade, tem três cachorros aqui, então de vez em quando vai rolar os latidos, não tem muito jeito não, tá? Tem um grande e duas pequenas, então assim, de vez em quando vai aparecer aí, tá certo? Então, eu acho que eu não estou conseguindo te ver, Jane. Vocês estão conseguindo ver a Jane, gente? Tô Tá, aqui. você tá aqui, engraçado, no meu celular Tô que não tá aqui. aparecendo ainda, tá? Tá Não sei se aparecendo, gente, é, pra não sei vocês? se é a internet, mas acho que Não, não sim, tá. porque talvez, né? Aqui estão perguntando cadê Jeane. Ó, e tá aparecendo aqui pra mim. Não, não tá aparecendo. Então eu vou sair e entrar de novo. Tá certo, tá bom, tá certo. Peraí. Pronto, gente, entrou aqui. Deixa eu só recusar aqui. Agora vamos ver. Não sei o que aconteceu. Da outra vez foi bem tranquilo, né? Mas ela tá voltando, tá, gente? E Aqui, aí? pronto, agora sim, agora voltou. Agora voltou, né? Outra pergunta que fizeram aqui, Jeane, né, foi o Tiago Laurentino, né? Como é que a gente faz para abordar o tema, né, das questões raciais, racismo, tudo, relações raciais, enfim, com psicólogos que já são formados, né? Porque a gente foi falado aqui a questão da formação, né? Lá você citou o Sim. exemplo da Federal, né, do Recôncavo Baiano, enfim, que, né, pela própria história, né, da instituição tem toda uma preocupação com isso. Alguém me perguntou aqui, gente, perdão, eu perdi a pessoa que perguntou, acho que foi Verônica, né?
A gente perguntou se essas questões, eu como professora, se eu abordava em sala de aula as questões raciais, né? E eu já posso responder que sim, eu fui docente no semestre passado de uma disciplina voltada para as relações raciais, e isso é um tema que eu estou sempre tocando nas minhas disciplinas, né? Na verdade, eu estou aqui mediando a live justamente porque é uma coisa que eu estou sempre fazendo, né? Não faz tanto tempo. Jeane tem, né, 1000 vezes mais experiência, né? Mas assim, é uma coisa que lá na instituição, pelo menos no curso de psicologia, a gente tem feito alguns debates sobre isso, né? Sim. De maneira ainda muito incipiente, né? Eu já estou respondendo realmente o que a pessoa me perguntou, mas aí, né, já aproveitando, a gente, para perguntar isso, como é que a gente faz, né? A pergunta do Tiago é como é que a gente faz para abordar essas questões com profissionais já, né, atuando. Porque, enfim, a gente sabe que de fato, qual é o tipo de estratégia, enfim, né, que pode ser utilizado, já que essa é uma discussão que não tem sido colocada, porque eu não vou dizer que não tem chegado, porque fica parecendo que é uma responsabilidade de quem está lá, né, quando na verdade a gente também precisa que todas as pessoas se interessem por isso, que se tem Sim, uma coisa, uma proatividade na busca disso, né? Mas sim. se existe algum tipo de meio, de estratégia, enfim. Ó, gente, a gente precisa entender que quando a gente se racializa, a gente não tem opção de não falar sobre isso. Assim, não é uma coisa que você para pensar sobre. Não, você insere, né? Se você vai fazer, eu não, assim, se você me chama para falar, vamos lá, exemplo. A minha vida toda eu trabalhei com pessoas com adoecimento crônico, tá? Então eu sou da área de saúde desde sempre. Eu não passei por nenhuma outra área, né? Sempre fui da área de saúde. Então, se uma pessoa me chama para falar sobre ansiedade na Covid, ela não precisa me dizer que eu quero que você fale como a população negra está ficando ansiosa. Não, se me chamou para falar sobre ansiedade, eu vou dizer, todos estamos ansiosos, sendo que as pessoas que são mais vulnerabilizadas têm níveis maiores de ansiedade, podem ter tais, tais, tais. Quem são essas pessoas mais vulnerabilizadas? A população negra e indígena. A população pobre que está na periferia. Então, eu não acredito muito em você chamar o colega e dizer ao colega, você precisa. Não. Se você está conversando com esse seu colega num evento, num curso, isso faz parte da sua análise. Isso faz parte da forma como você compreende os fenômenos. Você insere isso, né? E eu ainda faço cara de espanto. Assim, mas você não pensou sobre isso? Bem teatral. Como você não pensou sobre isso? Né? Me espanta um psicólogo. Um psicólogo não pensar que gênero altera completamente a forma dele compreender um fenômeno. Assim, como você não pensou sobre isso? Que mulheres, além de estarem sofrendo mais violência durante a pandemia, violência doméstica, estão sobrecarregadas com o trabalho e que isso vai afetar a saúde mental das mulheres de uma forma diferente da saúde mental dos homens. Então, como você, psicólogo, não pensa sobre isso? Né? Então, é naturalizar a discussão e conversar com os profissionais. Uma das minhas questões na página é a popularização do conhecimento. Eu, a princípio, como formadora de psicólogos, é óbvio, eu sou cientista, eu sou pesquisadora, eu sou uma pessoa dedicada à construção de conhecimento desde sempre. Né? Eu tenho um percurso de cientista. Né? Eu fiz PIBIC, mestrado, doutorado, pós-doutorado em instituições extremamente relevantes, né? De pesquisa. Então, é óbvio que a página ela tem um interesse na formação de pesquisadores, de psicólogos e de outros profissionais de saúde. Mas, para além disso, eu tenho interesse em educar a população também.
em fazer com que a população negra saiba que existe uma resolução, existe uma orientação na psicologia e que o psicólogo que está atendendo essa pessoa precisa conhecer essa resolução. Né? Então, eu tenho um post lá que ficou muito famoso, viralizou, dizendo assim, dicas para você saber se o seu psicólogo é antirracista ou não, porque o psicólogo que não é antirracista, ele é racista. Né? Ele está reproduzindo racismo, ele não é adequado para você atender nem homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, qualquer que seja um psicólogo racista, ele é contraindicado para o exercício da psicologia, né? Então, todo psicólogo precisa ser antirracista. Todo psicólogo precisa defender direitos humanos. Todo psicólogo precisa saber que homofobia não pode existir na clínica, na escola, na empresa, no que quer que for, né? Não é uma escolha que o psicólogo tem. Então, a inserção disso na discussão deve ser uma coisa natural, né? Então, eu não consigo imaginar uma estratégia específica. Como as pessoas já me associaram muito a essa discussão, embora eu tenha experiência também em outros temas, quando eu chego num congresso, num evento, a pessoa está falando uma coisa, ela olha para mim, aí ela já fica assim, ah, meu Deus, deixa eu tocar nesse assunto também. Eu percebo que causa um certo desconforto, mas é por causa mesmo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que a gente tem que causar desconforto. E os psicólogos brancos têm, eu fico muito feliz de você estar dizendo isso, porque eu concordo plenamente com a Grada Quilomba, né? Vamos lá ler o livro dela, Memórias da Plantação, né? O racismo é uma questão de brancos. Quem tem que criar uma sociedade antirracista são pessoas brancas. São as pessoas brancas que se beneficiam historicamente do assassinato sistemático de negros e indígenas, que precisam tomar a decisão de construir uma sociedade igualitária. Então, não é esperar que o estudante negro peça a palavra e crie esse desconforto na sala de aula. Não é usar a desculpa do lugar de fala para dizer não posso falar sobre isso. Então, eu estou vendo uma mulher trans sendo assassinada, eu sou cis e eu não vou falar sobre isso em sala de aula. Né? Para que a gente está ensinando? Para que a gente está exercendo a psicologia? Né? Então, é uma desculpa. Quem precisa encabeçar a luta por uma sociedade igualitária são os brancos. Quando eu falo homens negros, e aí a gente pode até voltar para a discussão da máscara, né? Precisam se proteger, o que eu estou dizendo? Homens negros precisam se proteger de serem considerados ladrões, assassinos, marginais, serem acusados de crime a qualquer momento e serem assassinados na rua. Porque eles são negros? Não. Porque a sociedade é racista. E ela protege um grupo em detrimento dos outros. Né? Então, essas coisas acontecem não é porque nós temos a pele escura nem um determinado fenótipo. É porque existe uma organização que trabalha, uma organização social que trabalha para que as nossas universidades tenham quase que a totalidade, a depender do curso, de pessoas brancas, de professores brancos. Né? A pós-graduação no Brasil são raros os professores como eu que são negros. E eu ainda sou uma mulher negra, ou seja, é a raridade da raridade. Né? Então, é preciso, se você está me ouvindo e você é lido como branco no lugar onde você está, a responsabilidade é sua de fazer esse enfrentamento. A gente está tentando se defender para não morrer, né? Mas é você que precisa conversar com os seus e trazer essa educação no cotidiano para as pessoas, sendo psicólogo ou não psicólogo, né? Sobre o antirracismo. Aí eu estou sendo Angela Davis, leiam Angela Davis, que é também. Mamãe, é manhã. Outra pergunta, né, que surgiu aqui, eu acho que com relação, porque eu vou falar de duas coisas, porque elas estão associadas à questão dos estudantes, tá?
Alguém, Tá. LS Queiroz, eu não sei quem é a pessoa, porque só aparece, né, o endereço do IG dela aqui, né, o dele, não sei. Perguntando se as lives, os estudantes podem participar. Sim, gente, vocês podem participar, né? Não tem Sim, por problema, podem favor. perguntar, né? Na verdade, Jeane, como professora, né? Principalmente, como ela disse, formadora de outros psicólogos, né? A gente precisa, na verdade, fazer esse contato com estudantes de psicologia, né? Os CRs, todo o sistema conselho, a gente precisa também escutar vocês, né? Porque daqui a pouco são vocês que vão estar também atuando junto, né? Isso. E a outra E, pergunta que está. Desculpa, pode falar, não, pode e eu, ouvir. eu amo estudante, viu? Amo, mas assim, é a minha razão de adoro. E a Ai, outra coisa é que alguém perguntou aqui, né? É psicólogo Nelson Rego, acho que é esse, né? Se nas universidades federais ainda há silenciamento das questões raciais. E qual é a sua perspectiva de abordagem desse assunto nas universidades privadas, né? Se você tem algum posicionamento a respeito disso. Eu acho que dessa diferença, né, entre as públicas e as é, privadas, do quanto esse tema tem sido abordado, enfim. isso. Assim, gente, universidades privadas são empresas, né? Eu já estive trabalhando em universidade privada e eu adoeci e adoeci muito, né? São empresas e seguem a lógica do mercado do capital e elas não são feitas para a melhora da sociedade. A gente sabe disso, né? Elas são feitas para gerar lucro. Algumas vão ter, né? A, a gente tem algumas privadas que têm uma relação com religião, com alguma estrutura religiosa, e que tem interesses políticos e às vezes interesse meio de caridade, etc., que se diferencia um pouco, mas, né? Quando você vê no Ministério da reuniões, não no Ministério da Educação, mas tem um grupo empresarial, que eu não vou citar, mas extremamente forte, interessadíssimo na privatização das universidades públicas, Públicas. né? Então, para ampliar o seu campus de atuação no Brasil. Então, enquanto as universidades públicas elas estão trabalhando para criar formas de salvar a vida das pessoas durante a pandemia, estão investindo em pesquisa, estão investindo em respirador, estão investindo em tecnologia para cuidado da população, as universidades privadas elas estão voltadas para a manutenção da aula e pagamento da mensalidade, mesmo com as pessoas que estão pagando mensalidade não recebendo o dinheiro, porque quem vai para uma instituição privada, e aí é um erro, um erro bom, é o histórico das universidades públicas, está na universidade privada porque precisa de horário para trabalhar, precisa sustentar de alguma forma, né? Então, já pela missão de cada uma, você vê que não há o mesmo interesse em abordar essas questões. Não posso falar sobre as universidades privadas, porque não estou mais nelas, mas a memória que eu tenho é que assim, foi um tempo de exploração muito grande, de trabalhar por hora-aula, de trabalhar em condições muito difíceis, de poder ser demitida a qualquer momento. E falava de saúde pública, mas não podia fazer nenhum questionamento ao governo, aos grupos políticos, que eram quem decidiam a saúde pública. Então, eu não tenho como dar opinião sobre isso, porque eu não estou mais na universidade privada e a minha memória é essa. Não sei se mudou hoje em dia. As universidades públicas, a gente tem ainda muita resistência dentro das universidades públicas, porque existem universidades públicas, aí vai depender de que momento histórico essa universidade pública surgiu e como aquele curso formou o seu corpo docente. Então, a gente tende a ter mais facilidade da discussão sobre raça nas universidades mais jovens, mais novas, com um corpo docente que começou agora, que entrou agora e já faz parte, já traz uma outra discussão. As universidades mais tradicionais, mesmo públicas mais antigas, elas ainda trazem um ranço, não sei se fala ranço aí, aqui a gente fala ranço,
Aqui a gente também fala abuso, se for a mesma coisa, não Abuso. sei. É um abuso daquele tema. Aqui no Rio Grande do Norte, mas é similar as duas É, coisas. Mas a gente tem um ranço de colonialidade ainda, de um lugar hierárquico de professores e alunos que não, e chamam ainda de alunos, né? A gente chama de estudantes. Então, ainda existe muita hierarquia, ainda existe uma arrogância de muitos professores que não se permitem conversar com os coletivos de estudantes. Ainda existem aqueles professores que acham que a ciência é algo para iluminados e para iluministas e para poucas pessoas que não aceitam métodos, né, que agreguem outras pessoas, que não aceitam temáticas voltadas para as relações raciais. Então, assim, dentro das universidades públicas, vocês vão ter tudo. Vamos ter os grupos de resistência, os grupos de pesquisa, os grupos de extensão que são resistentes, que tem aqueles poucos professores brancos e negros que tentam colocar na pauta essas relações. Eu acho que nós ainda estamos caminhando, nós não temos ainda algo que seja, por exemplo, transversal nos cursos. Vamos falar dos cursos de psicologia? Então, que a aula de desenvolvimento considere as diferenças no desenvolvimento de crianças brancas e negras, que organizacional considere que o tipo de trabalho, de atividade laboral desenvolvida por brancos e negros é diferente, que o pessoal de avaliação e testes considere que os testes foram criados com base no racismo, condenando crianças negras como se elas fossem menos inteligentes do que crianças brancas. Então, a discussão das relações raciais, ela não deve passar por um professor que discuta isso no curso, embora a gente ainda esteja neste momento. A discussão de relações raciais deve fazer parte do estágio, de todos os estágios. Do estágio em clínica, do estágio na assistência social. Gente, psicólogo que atua no SUAS, né? Quem é que usa o SUAS? Quem é essa mulher que... para vocês terem ideia, a Lei Maria da Penha conseguiu diminuir a violência entre mulheres brancas, ainda que exista muita violência contra mulheres brancas, mas as mulheres negras não conseguem ter acesso. Aumentou significativamente violência contra mulheres negras nos últimos anos. Então, nessa uma hora que nós estamos conversando aqui, 4 jovens negros foram assassinados, né? Então, nesse tempo que a gente está aqui, estatística, é isso. Então, se você está no SUAS, o acesso aos direitos é muito mais difícil para pessoas negras do que para brancas. Então, a discussão sobre relações raciais não passa pelo... Eu ministro uma disciplina na pós-graduação, eu faço parte da pós-graduação de saúde da população negra e indígena, que é a primeira pós-graduação com esse tema que a gente tem no Brasil, né? Então, eu tenho não é uma matéria, não é uma disciplina, um componente que é a saúde mental da população negra, mas isso deveria ser transversal no curso de psicologia. Né? Por que eu tenho esse componente? Porque não é um curso para saúde mental especificamente. Mas se a gente pensa em saúde mental, isso deve estar em todas as nossas ações. Né? Porque a gente pensar raça, e pensar gênero, e pensar classe, não é fazer recorte, não é dar mais atenção a uma coisa, é considerar a completude do sujeito. O sujeito só é aquilo que ele é, porque raça, classe e gênero fazem que ele seja aquilo que ele é. Né? Então, volto a dizer, não é uma opção a discussão, mas a gente ainda tem muito o que conseguir, e quem tem conseguido com força uma mudança nas universidades, particularmente nas universidades públicas, são os estudantes. São os coletivos de estudantes. A vocês todo o reconhecimento,
porque se fosse só pela gente batendo em reunião de departamento, a gente não ia para lugar nenhum. Né? Continuem, faltem os professores e criem confusão mesmo, que tá certo. Então, Jane, a gente tem vários comentários, né, aqui, falando, né, como foi importante você pontuar essa questão do lugar de fala, né, que não é porque você não tem lugar de fala que você vai se omitir, né, de certas discussões. Quem fez essa discussão foi Vitor Único, né. Por outro lado, a gente tem um outro comentário aqui, né, de Souza Rayane, que acredito que seja Rayane Souza. Nós, psicólogos, temos uma responsabilidade social com a população preta, né? De Sim. fato, isso não foi, né, debatido especificamente, mas daria outra live, né? Enfim, na verdade, muitas lives, né, só sobre Não se isso. mexe, não se Né? mexe de Pois é, né? Então, assim, não dá para, né, resumir aqui, mas de fato isso é importante de ser pontuado. De fato, temos mesmo uma responsabilidade, né, como categoria com a população negra. E aí eu vou fazer uma última pergunta para depois você fazer as suas considerações, tá certo? As suas Ah, considerações finais, que é a pergunta do Tiago Ferreira, né? Ele fala sim. assim: Jeane, você acredita que a população branca, em algum momento, vai estar disposta a abrir mão de seus privilégios em prol de uma sociedade mais igualitária? Então, é Tiago daqui? É Tiago que eu Não, conheço? É não, Tiago não. Tiago, Paulo? não, não. O Tiago, o conselheiro é Tiago Laurentino. Ah, Ele tá. foi que fez Não, lá da estratégia, né? Esse é ah, outro tá. Tiago. Então, veja só. Vamos lá para aquele. Vamos para o Mbembe, né? Uhum, Nós chegamos. Eu não acho que as pessoas vão abrir mão de privilégios porque são legais, são éticas. Não, algumas até vão, viu? Eu não, eu ainda acredito na humanidade, né? Quando eu converso com médicos, porque a questão de ser ética é muito forte para médicos, né? Então eu digo assim, uhum, se você não for antirracista, você nunca vai ser ético. A ética está diretamente relacionada com você ser antirracista, né? Então, para as uhum, pessoas que têm a ética, que têm valores, né? Que têm experiências que as levam a refletir sobre, existe uma parte que eu acho que é capaz, sim, de se tornar antirracista e de lutar por isso. Então, questão ideológica, ética, o pessoal aí da fenomenologia, esse ser no mundo, né? Essa forma como a pessoa se compreende no mundo. uhum, Então, algumas pessoas, mas não serão todas e não é a maior parte das uhum, pessoas. Essa mudança, ela precisa vir por uma pressão social. Todas as mudanças, elas advêm de pressão social. Elas uhum, advêm da gente formar vínculos, núcleos, debates. Então, quando a gente debate feminismo, quando a gente debate, por exemplo, violência contra as mulheres, se os homens não participarem desse debate entre si, mudarem a sua forma de organização, né, para não violentar mulheres, como é que a gente vai fazer? Né? Então, a gente precisa acreditar que as pessoas brancas, por pressão também, pressão nossa e pressão de outras pessoas brancas, têm capacidade para mudar e a gente consegue organizar uma sociedade mais igualitária. Pensando, Tiago, que nenhuma sociedade ela vai se manter no equilíbrio estático, né? A democracia ela é baseada em conflitos dinâmicos. Então, a luta, estou citando a geladeira de novo, a luta pela liberdade, a luta pela uma sociedade igualitária é uma luta constante. No dia que a gente para, volta tudo ao que era antes, né? Para a gente ter uma ideia, o Brasil, eu digo isso aí, precisa de uma outra live para a gente pensar. O Brasil, como a gente vê hoje, olha só, é o resultado da escravidão, da colonialidade e do nazifascismo do início do século XX.
olha só, né? Nós temos aí uma conjunção de fatores que formam o que é ser brasileiro. Então, se em outras sociedades já existe uma dificuldade grande de se lutar por direitos, de se lutar por equidade nas relações, ainda mais no Brasil, tá? Então, Tiago, é luta, né? É luta de classes também, é coletivo, é formação de coletivo, é disputa diária para a gente encontrar um equilíbrio que seja mais justo, né? Então, a gente, como psicólogo, precisa acreditar na capacidade que o ser humano tem de aprender e de lutar, senão a gente vai partir para o extermínio, né? E aí eu acho que também não é uma solução legal, né? Então, é só para encerrar, é por isso que eu invisto também nos meus estudantes brancos nessa discussão. Quando eles me perguntam assim, eu posso ficar, eu queria muito aprender a ser antirracista, posso ficar com a senhora? Meu filho, minha filha, vem cá, cola aqui agora, né? Então, a gente precisa investir nas pessoas. Então, é isso. Jeane, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu quero agradecer o carinho, assim, consegui ler algumas coisas, não consegui ler tudo. Agradecer o Uhum. carinho, agradecer pelo convite, né? Muito feliz de conhecer vocês, de conhecer a comissão, né? Estou à disposição. Espero que quando acabar a pandemia possa conhecer vocês pessoalmente. Eu acho que eu nunca fui no Rio Grande do Norte, eu acho que não, nunca fui. Vai ser uma alegria estar aí com vocês e a gente se encontrar em outros momentos também. Viu? Para quem acompanhou a live, obrigada, muito obrigada pelo carinho, pelas perguntas. Já vi aqui algumas coisas, né, que a comissão colocou aqui para eu ler, que era É. goiabada. Alguém falou que era para eu comer goiabada boa, só chamar. Eu tô lá. Um beijo para vocês. Obrigada. Eu queria te agradecer imensamente, né, por esse momento e de novo agradecer em nome da comissão, agradecer em nome do CRP, né, agradecer por mim, né, pessoalmente, porque como eu disse, estou muito feliz, já que eu admiro tanto seu trabalho, né, já sigo a página e, enfim, acompanho, né, suas produções, enfim. E queria agradecer também a todo mundo que participou, todo mundo que enviou perguntas, que enviou comentários, né? Foi muito bom, assim, foi a minha primeira experiência, então peço, né, perdão aí pelos atrapalhos, porque eu sou meio, não sou muito tecnológica, gente, né? Ah, mas foi Então, ótimo. então assim, né, eu agradeço, né, de fato, todo mundo que participou, e a Jeane principalmente, né, em nome da comissão, em nome do CRP, né, do Rio Grande do Norte, né? Espero que a gente possa ter desses momentos ao vivo, né? E que a Sim, gente sim. possa se abraçar e que a gente possa, enfim, ter esses momentos presencialmente também, porque, enfim, tem uma outra coisa, né? Quando é presencialmente. Então, espero que Ah, isso passe e que a sim. gente possa te convidar, né, para participar de momentos aqui, tanto para a formação da gente, né, interno, mas para a gente também poder fazer eventos para os profissionais, né, de Isso. psicologia daqui do Rio Grande do Norte. Quanto mais a Tá gente bom? falar, quanto mais a gente insistir, melhor. Que aí a Tá gente bom, então. vai afetivamente se encontrando e crescendo junto, né? Crescendo junto. Viu? Muitíssimo obrigada, Jeane, viu? Tchau, Pois gente. tenha um restinho de tarde, na verdade, quase noite, né? Boa tarde, É, boa noite para todo mundo, né? Porque já está quase lá, viu? Agradeço a todo mundo, gente. Tchauzinho. tchau. Até uma próxima. Tô aproveitando, tô lendo aqui o final. Tchau, gente. Tchau. Tchau.